Olá, gente! E aí, tudo bem? Então, no vídeo de hoje, vou explicar para vocês sobre zona de treinamento de intensidade. Como saber se você está treinando na intensidade adequada? Se você quer melhorar seu condicionamento físico, se você quer progredir nos treinos, queimar gordura, enfim, você precisa saber se você está trabalhando aí em intensidade adequada para aquele treino, o quanto que você precisa exercitar de acordo com essa intensidade que você está treinando, que metabolismo energético você está usando aí durante o treino, né, de acordo com a intensidade. Então, eu vou te explicar tudo sobre a intensidade do treino. Você vai calcular a intensidade comigo aqui, super fácil. E se você não tem um monitor de frequência cardíaca, que é uma das formas de saber a intensidade do treino, eu vou te explicar também outras formas onde você consegue descobrir qual é a intensidade do seu treino. Você sabia que a intensidade do treino, ela é proporcional ao seu resultado? Principalmente nos treinos curtos. Então, trabalhar em uma intensidade alta vai impactar diretamente no seu resultado. Por isso que é tão importante a gente saber a intensidade do treino. Vou te contar um pouquinho sobre quantas zonas de intensidade nós temos, tá? Baixa, moderada, alta, máxima, 4 zonas de intensidade, tá? As recomendações do tempo de treino de acordo com cada zona, em quais destas zonas você queima gordura corporal, como calcular a intensidade, tá, do seu treino, não só utilizando a frequência cardíaca, mas existem outras escalas onde você consegue medir a intensidade do seu treino, como saber se ela está adequada de acordo com o seu objetivo. Então, tudo isso eu vou falar um pouquinho no vídeo de hoje, tá bom? Então, a intensidade, ela é definida pela dificuldade que o nosso corpo sente na execução do exercício. The American College of Sports Medicine, que é uma referência no mundo fitness, ela classifica a intensidade do exercício em 4 zonas, que é a baixa, moderada, alta e máxima. E cada uma destas zonas de treinamento tem uma função e tem um range aí, onde a porcentagem da sua frequência cardíaca precisa estar durante o exercício, para trabalhar em cada uma dessas zonas. Essa referência, ela é utilizada por vários países. A minha formação é como fitness instructor fora do Brasil. Então, eu não sou educadora física formada no Brasil. Eu sou uma educadora física formada no Canadá, como fitness instructor, especialista, né? Então, posso montar programas de treinamento e as minhas referências, quando eu utilizo e quando eu converso com vocês e trago conteúdo para vocês, são todas internacionais, que na maioria das vezes é utilizada sim pelo Brasil. No caso das zonas de treinamento, pela minha pesquisa, o Brasil ele faz um mix de várias referências, esses estudos científicos, e acaba criando essas zonas aí, que são 5 no caso que ele utiliza. No meu caso, eu gosto de utilizar a American College of Sports Medicine porque ela é uma referência mundial e muito forte na área de fitness. Então, de acordo com os guias de atividade física, inclusive americanos, britânicos, australianos, nacional, então a maioria dos guias recomendam pelo menos 150 minutos de exercício aeróbico por semana de intensidade moderada e 2 vezes por semana, pelo menos, de exercício de força, tipo musculação, né? Levantamento de peso. Por quê? Em 2018, um comitê consultor, então um comitê de profissionais da saúde, que são consultores do Guia de Atividade Física americano, fizeram uma grande revisão científica. Então, eles pegaram vários estudos avaliando, né, o tempo de atividade física, qual era o impacto na saúde de muitas pessoas. Então, pegam vários estudos, avalia e verificaram que exercícios de intensidade moderada geralmente incluem caminhadas rápidas, uma bike não muito intensa, uma rua reta e intensidade moderada, onde você começa a suar, mas você ainda não tá de língua para fora, né, esbaforida, morrendo. Então eles pegaram vários estudos esse comitê e eles verificaram que a maioria deles, para que as pessoas tivessem aí um impacto, uma melhora da saúde cardiovascular, principalmente do condicionamento físico, elas precisavam se exercitar uma média de 150 minutos por semana. Precisa de tudo isso se você trabalha numa intensidade moderada. E aí foi definido, inclusive a Organização Mundial da Saúde recomenda essa quantidade de treinamento físico, de exercício aeróbico de intensidade moderada por semana. Então, a recomendação
para exercícios de alta intensidade é de 75 minutos por semana. Essa recomendação é feita pela mesma instituição, The American Colleges of Sports and Medicine. O que são 75 minutos por semana? É mais ou menos 10 minutos por dia. Essa recomendação ela é feita pela mesma instituição que eu comentei e ela é muito menor, né? Se você faz exercício de alta intensidade comparada com treinamentos de intensidade moderada. Deixa aqui nos comentários para mim, conta para mim como que você faz para atingir esses 150 minutos de exercício por semana. Se você faz aí exercício, me conta aqui se você consegue atingir essa quantidade e como que você faz. Por quê? Se você consegue atingir essa quantidade, você me explicando aqui, me contando como que você faz, com certeza vai ajudar muitas pessoas que ainda não praticam tudo isso de exercício físico. Agora eu vou te contar como que você vai medir a intensidade do seu treino. Existem 3 formas de medir a intensidade do treino. Através da frequência cardíaca, e aí nesse caso você precisa ter algum dispositivo, como um relógio ou um monitor cardíaco para medir a frequência cardíaca. A outra forma muito conhecida é a escala de Borg ou a escala de percepção do esforço. É bem simples de usar. Você não precisa saber a sua frequência cardíaca, ela basicamente indica os sintomas, como que você vai se sentir em cada zona de treinamento. E aí, se você quer ver essa tabela, eu quero muito que você abra essa tabela, o link dela tá aqui embaixo. Você vai ver essa tabela, ela tem uma escala que vai de 1 a 10. Ela tá separada por cores e ela conta um pouquinho como é que é os sintomas em cada zona de treinamento. Existe também um teste muito simples que é o Talk Test, que é o teste da fala, que é também utilizado para medir a intensidade do treinamento. Quando eu for explicar cada zona de treinamento, eu vou falar um pouquinho como que você vai sentir seu corpo em cada intensidade, se você não tem um medidor de frequência cardíaca. As zonas de intensidade do exercício, elas indicam basicamente o quão hard, o quão difícil é o treino para você. Quando a frequência cardíaca aumenta, significa que a intensidade também aumenta, então ela é proporcional. Saber a intensidade do treino, ou seja, saber em que nível a sua frequência cardíaca está trabalhando, significa saber qual também via metabólica e de gasto energético o seu corpo está usando. Não é interessante? É muito importante, sim, saber em que intensidade você está trabalhando para você conseguir aí atingir melhores resultados no seu treino, seja de performance, seja de emagrecimento, de queima de gordura. Você precisa saber em que zona de treinamento você está se exercitando, para saber se você mantém ela, se você está na zona adequada, ou se a quantidade de exercício que você está fazendo para aquela zona não é a mais indicada. Então é muito importante que você saiba a sua zona de treinamento. Se você puder, eu vou pedir para você, eu vou colocar aqui no vídeo a escala primeiro de percepção de esforço, que é a escala de Borg. Ela vai aparecer aqui para você. Então você vai ver ali que essa escala, ela vai de 1 a 10, tá vendo? Então começa de 1, é uma atividade, número 1 é uma atividade muito leve. Ela quase não tem nenhum esforço, como se você estivesse assistindo uma TV. É esse exemplo que está ali. De 2 a 3 é uma atividade leve. Então, você parece que a gente consegue manter assim por horas, mas ela é super fácil de respirar, você conversa normalmente, tá? Então, por que que de 1 a 3 ali, ela tá numa cor meio azulada? Porque ela significa que você está trabalhando numa intensidade baixa de treinamento. De 4 a 6, 7 a 8, a gente entra numa intensidade moderada. Atividade moderada, você já vai começar a respirar profundo, começa a manter uma conversa curta, então você precisa, e você até faz algumas frases, mas você precisa dar uma respirada aí entre uma frase e outra, e começa a ficar um pouquinho desafiador. Mas você não tá super cansada, suando demais. Quando você chega no 7, 8, você já começa a ir para uma zona de alta intensidade. Então você já começa a se sentir mais desconfortável, você já precisa, entre 2, 3 palavras, respirar, começa a suar mais, começa a ficar um pouco mais difícil. Então, nesse amarelo aí para o laranja, você já está trabalhando alta intensidade. E aí no 10, você está trabalhando a intensidade máxima.
E é quase impossível conversar, né? Você realmente perde, você não consegue manter muito tempo essa zona. Vamos aprender a calcular a intensidade do treino usando a frequência cardíaca? Então, o que que a gente precisa para calcular a intensidade do treino de acordo com a frequência cardíaca? A gente precisa de uma calculadora e a gente precisa da nossa idade. Então, eu vou fazer o meu, eu tenho 38 anos, então o que que eu vou fazer? Para a gente precisa primeiro descobrir a nossa frequência cardíaca máxima. Então, a gente tem um número, tá? Que ele é fixo, 220. Então, a maioria das pessoas não passam aí desse número de frequência cardíaca máxima, por exemplo. Então, vai pegar 220 e vai diminuir pela sua idade. Então, você pega lá 220 e diminui pela sua idade. O número que você encontrar vai ser a sua frequência cardíaca máxima. O que que significa isso? Que você não consegue, provavelmente, tá? Não é um número exato, mas é muito provável que você não ultrapasse esse batimento cardíaco máximo, mesmo que você esteja se matando na atividade física, fazendo exercício de extrema, de alta intensidade, de máximo esforço, você dificilmente vai ultrapassar esse número aí, a sua frequência cardíaca não vai ultrapassar esse número aí que você encontrou. Então, no meu caso, eu achei 182, que é a minha frequência cardíaca máxima. A idade, ela é inversamente proporcional à frequência cardíaca máxima. Quanto mais nova uma pessoa, mais alta é a frequência cardíaca dela. E quanto mais velha uma pessoa, menor vai ficando essa frequência cardíaca máxima. A gente vai pegar essa frequência cardíaca máxima e vai multiplicar pela porcentagem de recomendação para cada zona de treinamento. Então eu vou trazer agora a tabela que é estabelecida pela American College of Sports and Medicine, que é uma referência internacional, que classifica as zonas de treinamento. Então ela classifica em a baixa, moderada, alta e máxima. Então, ela recomenda aí um range de frequência cardíaca que é baseado na frequência cardíaca máxima. E aí eu vou te ensinar a fazer o cálculo, tá? Ela é de acordo com zonas de batimento cardíaco que classificam cada zona de treinamento. Vocês estão vendo ali que a primeira linha é da low, que é intensidade baixa. Que é RPE, o que significa RPE? É a escala de Borg, é a escala de percepção de esforço, que é como que você vai se sentir. Então, dentro da escala, você vai estar mais ou menos dentro do número 2, que é aquela zona onde você consegue manter uma conversa, você se sente bem, consegue respirar. Qual que é a variação da frequência cardíaca dentro da intensidade baixa? Ela vai de 57% a 63% a frequência cardíaca máxima. Então, é isso que está indicando na tabela. Basicamente, essa zona, ela trabalha movimentos de aquecimento, alongamento, que é a parte de recuperação muscular. A moderada, dentro da escala de Borg, de percepção de esforço, você já vai para o 3 e 4, onde você começa a uma sensação de que você está se exercitando, você já começa a sentir a respiração um pouquinho mais pesada, começa a suar, essa você já começa a ter realmente uma melhora aí do condicionamento físico. O range dela vai de 64 a 76% da frequência cardíaca máxima. Aí a gente tem a high, que é a alta, que na escala de Borg vai de 5 a 7, onde você já começa a ter um pouco mais de dificuldade para falar, já precisa respirar entre uma e duas palavras, já está suando bastante, e ela vai de 77% a 95% da frequência cardíaca. E eu vou explicar o que é esse lactate threshold quando a gente falar um pouquinho sobre a zona de treinamento alta, bem difícil de conversar nessa zona. E tem a zona máxima, que geralmente as pessoas ficam muito pouco, é bem difícil, é mais uma zona mais assim onde atletas trabalham, tanto que na escala de percepção de esforço, ela quase chega ao número 10, que é de máximo esforço, né, de porcentagem aí da frequência cardíaca, ela vai de 96 a 100%, então ela vai até a frequência cardíaca máxima. Então volta aqui para mim. Vamos calcular aqui, você tem um número aí da sua frequência cardíaca máxima, então você pegou 220 e diminuiu pela sua idade e você achou a sua frequência cardíaca máxima. Agora você vai pegar esse número e vai multiplicar pela zona de intensidade baixa, então que é a recomendação
American College of Sports Medicine é de 57% a 63%. Então, eu vou multiplicar a minha frequência cardíaca máxima por 63% e eu vou achar 115 batimentos por minuto. Então, 104 a 115 batimentos por minuto é o que a minha frequência cardíaca precisa estar, mais ou menos aí, se eu estiver fazendo um aquecimento, se eu estiver fazendo um alongamento, atividades de intensidade baixa, uma caminhada leve. Então, a intensidade baixa, ela não é menos importante do que a moderada e alta. Nessa intensidade, você ainda não tem uma queima calórica aí de energia significativa, não. Mas ela é muito importante porque ela começa a preparar o seu corpo para atividade física, ou mesmo que seja após a atividade física, né? Ela leva o seu corpo à homeostase de volta, se for pós-treino, por exemplo, que também é recomendado essa intensidade baixa. Então, o coração, ele bombeia sangue, melhora fluxo sanguíneo aí no seu corpo, tá bom? As fibras musculares começam a receber oxigênio, então elas começam a alongar, a aumentar de tamanho, preparar aí para o exercício físico. As articulações, elas começam a produzir líquido sinovial, que é um líquido que prepara a articulação, que deixa ela bem lubrificada para atividade física. Então, essa zona de treinamento, ela é tão importante quanto as outras zonas, porque o seu corpo precisa dessa zona para se preparar para atividade física ou para se recuperar da atividade física que você acabou de fazer. Você consegue manter por horas, de acordo com a escala de percepção de esforço, você consegue manter por horas, você respira normalmente, e de acordo com o Talk Test, que é o teste da fala, você consegue cantar essa intensidade. Então, muito fácil, mas ela é super importante também. Conta aqui para mim nos comentários se você já tentou. Agora vamos rir um pouquinho aqui. Me conta se você já tentou cantar em alguma zona de treinamento ou na intensidade baixa. Canta aí fazendo um alongamento. É fácil, né, gente? Mas tem que ser tipo ópera. Tô brincando. Mas é muito fácil, é uma zona de treinamento tranquila. Vamos falar um pouquinho agora da intensidade moderada. A recomendação na intensidade moderada da frequência cardíaca, ela vai ser de 64 até 76% da frequência cardíaca. Então vamos calcular qual que é a intensidade moderada da sua frequência, como que tem que ser a sua frequência cardíaca na intensidade moderada. Então você vai fazer 220 menos a sua idade, você vai achar a sua frequência cardíaca máxima. E aí você vai pegar esse número que você achou e vai multiplicar por 64%, que é o mínimo da sua frequência cardíaca máxima, para trabalhar na intensidade moderada. Então, vou fazer aqui para mim 0,64 vezes 64%. No meu caso, deu 116 batimentos por minuto. Então, essa é o mínimo, tá? Para eu trabalhar em intensidade moderada, minha frequência tem que estar no mínimo 116 batimentos por minuto. E no máximo aí 76% da frequência cardíaca. Então, isso é 138 batimentos por minuto. Então, quando eu chego aí 138, de 116 a 138, eu estou trabalhando na intensidade moderada. Então, se você tem um monitor, tem um reloginho de frequência cardíaca, que mede frequência cardíaca, Fitbit, essas coisas, ela vai ter, para trabalhar a intensidade moderada, você vai estar nesse range aí, com a nota. Então, eu vou explicar o que significa trabalhar a intensidade moderada, tá? Essa é uma zona de treinamento onde o seu corpo utiliza o metabolismo aeróbico para a produção de energia. O que significa isso? Ele usa oxigênio e glicose para fornecer energia para o seu corpo. Então, nessa zona, você já começa a ter uma queima de calorias significativa. Seu corpo está utilizando o glicogênio armazenado no fígado para a produção de energia. Então, quando a gente come carboidrato, tudo que tem glicose, açúcar, ou excesso aí de gordura, qualquer coisa que excede, vai ser transformado em glicogênio no fígado e vai ficar armazenadinho ali. E é a primeira fonte de energia do nosso corpo. O nosso corpo não vai lá pegar gordura para transformar em energia. Não, ele vai pegar esse glicogênio que está armazenado ali. Tem um limite de estoque. Quando você está em intensidade moderada, ele começa a utilizar aquele estoque aí para te dar energia. Se você não tem o medidor de frequência cardíaca, o que significa trabalhar em intensidade moderada de acordo com a escala de Borg e com o Talk Test, que é o teste da fala. Na escala de Borg, você está aí entre 4 e 6, você consegue conversar, mas entre uma frase e outra, você já precisa dar uma pausa para respirar. Você começa a suar e você começa a sentir que o batimento cardíaco começa a ficar mais rápido. Quando você está assim,
Você não tá morrendo, você tá sentindo que você tá suando, trabalhando, já tá começando a ficar aquecida, o batimento tá indo um pouquinho mais alto, tá na intensidade moderada. Quais exercícios que trabalham a intensidade moderada? Caminhadas rápidas. Se você é uma pessoa super bem condicionada, se você não é sedentária, talvez o trote, que é o jogging, a corrida bem leve, seja uma intensidade moderada para você. Uma pessoa que não é tão condicionada, para ela, se ela fizer um jogging, uma corrida leve, ela já está em intensidade super alta. Então, vocês entendem que a zona de treinamento, à medida que a gente ganha condicionamento físico, ela muda. Então, uma pessoa sedentária, comparada com uma pessoa que é super condicionada, vai ser diferente, mesmo que elas tenham a mesma idade. Então, uma pessoa que é super sedentária, tem 38 anos, por exemplo, fala que a frequência cardíaca deve ser moderada, a intensidade moderada deve ser de 116 a 138. E aí a pessoa que tem a mesma idade que eu, super condicionada, também 116 a 138, ela tá trabalhando em intensidade moderada. Só que a pessoa sedentária, a hora que ela faz uma caminhada rápida, ela já bate 135, 138 rapidinho. Ela tá ali, já, meu Deus, a minha frequência já tá no limite da intensidade moderada. A pessoa que é super condicionada e corre e tal, ela tá fazendo a mesma caminhada junto, no mesmo ritmo que essa pessoa, e a frequência dela tá 116, 120, e olhe lá. Porque à medida que a gente se exercita mais, vai ganhando condicionamento físico, a gente consegue ir para outras zonas de intensidade alta ou até máxima muito mais fácil. Os exercícios que trabalham a zona de intensidade moderada, basicamente caminhada rápida ou um jogging, que é uma corrida leve, se você for bem condicionada, uma bike sem dificuldade, hidroginástica, aulas de dança, a musculação, se você não pega muito peso, não trabalha no seu limite de esforço. Qual que é a recomendação de exercício físico por semana, quantidade de exercício físico de intensidade moderada? Então, de acordo com o The American College of Sports Medicine e o Guia de Atividade Física Nacional e a maioria dos guias aí internacionais e a Organização Mundial da Saúde também recomenda que é de 150 minutos por semana. Isso é o quê? 30 minutos, 5 vezes por semana. Então, treinar nessa zona, ela vai ajudar sim no emagrecimento e na perda de gordura corporal. Mas se você vê o que eu falei, de acordo com a recomendação aí, você precisa de mais tempo investido, mais tempo dedicado para que você alcance os resultados desejados, tanto na saúde cardiovascular quanto na composição corporal. Você precisa ir pelo menos 150 minutos por semana. Você pratica algum desses exercícios de intensidade moderada e quanto que você faz por semana? Me conta. Vamos falar agora um pouquinho sobre o treinamento de alta intensidade. Então, a zona de treinamento de alta intensidade. A recomendação da frequência cardíaca para treinos de alta intensidade, ela vai de 77% a 95% da frequência cardíaca máxima. Então, você vai pegar lá a sua calculadora, você vai fazer 220 menos a sua idade, você vai achar a sua frequência cardíaca máxima, e agora você vai calcular vezes 77% ou 0,77. Você vai achar o mínimo da sua frequência cardíaca na zona de intensidade alta. Então, no meu caso, tem que ser no mínimo 140 batimentos por minuto. O máximo aí vai ser 95%, que é 173 batimentos por minuto, no meu caso. Então, calcula aí para você. Nessa intensidade, o nosso corpo ele continua usando o metabolismo aeróbico, que é aquele que usa oxigênio e glicogênio aí para fornecer energia para você. Ele está trabalhando o metabolismo aeróbico de forma bem forte, mas ele também começa a utilizar o metabolismo anaeróbico. O que significa o metabolismo anaeróbico? É sem oxigênio. É uma via de produção de energia rápida, principalmente quando você alcança o ápice aí, o pico do treino, que é o máximo aí 95% dentro da alta intensidade. Então ele começa a usar momentos que você tem esse pico de onde a sua frequência sobe muito rápida e então você precisa de energia rápida. Quando você ativa esse metabolismo anaeróbico, geralmente você consegue ter um gasto de energia pós-treino, não só durante o treino. O metabolismo aeróbico, ele não ativa tanto o gasto energético pós-treino. O anaeróbico, sim, porque você não usa oxigênio. Então, no pós-treino, seu corpo continua pedindo oxigênio para os momentos que você não usou durante o treino. E aí, mantém esse gasto energético
após o treino. Então, ele usa um substrato chamado adenosina trifosfato, que resulta na produção de ácido lático. Se você produz muito ácido lático, pode acontecer de você sentir aquela queimação mesmo, aquela queimação no músculo. Um exemplo de que você produziu ácido lático, é ácido lático que está rolando ali. Então, você ativou o metabolismo anaeróbico, tá? Quem faz o programa New Self 12 minutos, que é o meu programa, com certeza já sentiu, faz principalmente o avançado, tá? Sente essa sensação da queimação no músculo. Por quê? Porque a gente está trabalhando alta intensidade e está ativando o metabolismo anaeróbico, que é muito bom. Então, aquela queimação significa que está rolando um ácido lático aí no seu músculo e meus alunos aí, se você é aluno do programa New Self 12 minutos, fala aqui para mim nos comentários se você não sente isso. Com certeza, principalmente para quem já passou para o avançado. Então, você deve ter ouvido falar diversas vezes que excesso de ácido lático é ruim. Quando você pratica exercícios, tá, de alta intensidade frequentemente, você aumenta o que eles chamam no inglês de lactate threshold. Português significa limite de lactato. Então, quando a gente se exercita frequentemente nas zonas de alta intensidade, máximo esforço, a gente aumenta nosso limite de ácido lático dentro do músculo. Então, aquela quantidade pequenininha que já causava uma queimação, quando a gente começa a se exercitar, quando a gente ainda não é super condicionado, ele vai aumentando e aumentando e aumentando. E aí, muitas vezes, você consegue ficar muito mais tempo dentro da zona de alta intensidade sem sentir essa queimação tão rápido. Então, trabalhar em zona de alta intensidade e promover essa liberação de ácido lático, ela não é tão ruim, ela é bom porque ela vai realmente aumentar o seu limite e você vai conseguir manter mais tempo dentro dessas zonas de treinamento. E muitas vezes o que pode acontecer é que o excesso de ácido lático ele causa cãibra. Então, na intensidade alta, basicamente você realmente assim sente muito cansaço de acordo com a escala de percepção de esforço, você quase não consegue falar tanto, sua muito, você consegue sentir o batimento cardíaco, porque o batimento cardíaco tá alto, e no teste de fala, você consegue falar 2, 3 palavras e precisa estar sempre respirando. Quem faz o programa 12 minutos sabe que o começo, o iniciante, eu trabalho com um intervalo muito maior do que o avançado. E o avançado, o intervalo é super curto. A gente trabalha exercícios diferentes, lógico, né? Mais fáceis no iniciante ainda, mas com intervalos de descanso maiores, para que você consiga ter uma recuperação, porque o corpo vai adaptando e vai ficando mais fácil dentro dessa zona de alta intensidade. Me conta que tipo de atividade você faz e se você sente essa queimação muscular. Isso aí é o ácido lático e isso não é ruim. Quais atividades físicas entram dentro do treinamento de alta intensidade? HIIT, corridas tipo sprints que você faz na esteira, pedalada bem rápida ou pesada, natação, pular corda, crossfit, trabalha em alta intensidade. Lembrando que exercícios de alta intensidade, a recomendação pela American College of Sports Medicine, ele é 75 minutos por semana. Isso significa 10 minutos aí por dia, mais ou menos. Em 2021, um estudo de revisão feito pela Obesity Reviews comprovou através de 22 estudos, eles pegaram 22 estudos, avaliaram e viram que o gasto energético no pós-treino de exercícios de HIIT foi maior até 3 horas ou até mais do que os de intensidade moderada, que são aqueles de intensidade moderada contínua, tipo uma caminhada, hidroginástica. Então, eles viram que o gasto energético até 3 horas depois, ele era maior do que em pessoas que faziam alta intensidade, tipo HIIT, do que os que faziam intensidade moderada. Um outro estudo que também comprovou que os treinos de HIIT promovem maior gasto energético no pós-treinos foi publicado no Journal Sports Medicine em 2015. Foram 20 mulheres que fizeram 3 tipos de treino: exercício aeróbico contínuo, intensidade moderada, fizeram exercício de alta intensidade, HIIT, e alta intensidade intermitente, que o HIIT você tem um intervalo de descanso. O intermitente você tem alta intensidade e o intervalo é baixa intensidade, não é descanso. Eles avaliaram o consumo de carboidrato e proteína no pré-treino. Então, além de avaliar os 3 treinos, intensidade moderada, HIIT, intensidade alta, intervalada, e o intermitente, intensidade alta intervalada variado com intensidade baixa. E eles também verificaram o consumo de carboidrato e proteína no pré-treino. Como que foi o gasto energético no pós-treino? Então, eles viram que no pós-treino, o gasto energético das pessoas que fizeram exercício de HIIT
foi muito maior do que os outros tipos de treino. E que as pessoas que consumiram proteína tiveram um gasto energético maior também do que as que consumiram carboidrato no pós-treino. Esses dois estudos que eu comentei aqui, o link tá aqui embaixo para vocês acessarem. Se você não tem um medidor de frequência cardíaca, dentro da escala de Borg, da escala de percepção de esforço, quando você treinar em alta intensidade, você vai sentir o seu coração saindo pela boca, batendo forte mesmo. A dificuldade de respirar, a dificuldade de falar, muito suor. O teste da fala é quase impossível manter uma conversa. Como treinadora física, o que que eu vejo? É que as pessoas que nunca treinaram nessa zona de intensidade, elas ficam com medo quando sentem todos esses sintomas. Desesperada, que elas vão ter um ataque cardíaco, que vai ter um treco. Gente, não, você não vai ter um treco, acredita em mim. É totalmente normal se sentir assim, é o seu corpo se adaptando com essa intensidade. Por isso que dentro, por exemplo, do programa 12 minutos que eu tenho, a gente não fica muito tempo dentro dessa zona e a gente sempre tem intervalos de descanso para que você consiga ter uma recuperação e consiga dar continuidade no exercício. E quando eu falo, gente, melhorar o condicionamento físico dentro de uma intensidade alta, isso é muito rápido. Isso é questão de uma semana, 2 semanas, se você tem uma consistência. E mesmo que seja 10, 12 minutos por dia. Por último, a gente vai falar da zona de treinamento de intensidade máxima, que é acima de 95%, que chamam de red zone, zona vermelha. Então, pega a calculadora, então você pega 220 menos a sua idade e você tem a frequência cardíaca máxima. E aí você vai pegar esse valor e vai fazer vezes 95% ou 0,95. Então, no meu caso, a minha frequência cardíaca máxima é 182, 95% da frequência cardíaca máxima é 173. Então, eu vou ficar, quando eu estiver no máximo, eu vou estar entre 173 e 182. Me exercito às vezes nessa zona. É muito difícil manter por muito tempo. Geralmente, atletas, pessoas muito bem condicionadas é que chegam nessa zona. Então, essa zona, ela trabalha quase que o tempo todo com metabolismo anaeróbico, que é sem oxigênio, que resulta na produção de ácido lático. Faz sentir bastante aquela queimação no músculo, pode acontecer até de ter cãibras. Isso pode acontecer mais em pessoas que não são condicionadas, indo para essa zona de treinamento de alta intensidade, ao máximo esforço, em questão de semanas aí o seu corpo já adapta e você não tem mais esse tipo de coisa. Para quem está começando, é totalmente normal não chegar nessa intensidade. Então, não se cobre, está tudo bem. Lembrando que a queima de energia acontece desde a intensidade moderada. Então, você tem queima de energia. O que vai mudar é o tempo investido aí nessa atividade. Então, alta intensidade, você não precisa treinar tanto tempo quanto a intensidade moderada, mas você tem gasto energético em ambas as intensidades. A minha recomendação qual é para você que está começando? Faça o seu melhor durante o treino. Dê o seu máximo, tá? De acordo com o seu nível de condicionamento. Sente essa sensação de cansaço, esforço, suor. Faça o seu melhor, tá? Que naturalmente o resultado vai vir. O seu condicionamento físico vai melhorando, a sua perda de peso vai acontecendo, então a sua composição corporal vai melhorando. Se você faz treinos curtos, semelhantes ao programa New Self 12 minutos, que são 12 minutos por dia, 12 minutos a gente trabalha em intensidade máxima, né? Mesmo que você sinta, tá ficando fácil o treino, faça o seu melhor durante o treino, dê o seu máximo. Se precisar, repete, para você sentir realmente que você tá trabalhando. Sair do treino é curto, mas sair do treino assim, fiz. E isso vai te dar, com certeza, vai te trazer bons resultados e com certeza melhorar o seu condicionamento físico. Como eu tenho o programa 12 minutos, o meu lema é: se é para sofrer, então que eu sofra tudo de uma vez e que seja rápido. Então, por isso que eu amo, sou apaixonada, sim, pelos treinos de HIIT, treino que trabalha alta intensidade e curto, porque os benefícios são infinitos, é uma forma excelente de você fazer o que tem que ser feito, entendeu? De uma forma rápida e ter os mesmos benefícios de um treino longo e continuar ainda tendo, melhorar seu condicionamento físico, ter perda de gordura, melhorar a composição corporal. Se você experimentou já, é uma sensação que pode te causar um desconforto muito grande, mas também a descarga hormonal de serotonina, a sensação de prazer, ela também é muito grande pós-treino. E é isso, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, quero muito saber se essa informação foi útil para você e se você vai começar a prestar atenção e saber qual é a zona de treinamento você está se exercitando. Um beijo!